irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho DBD. E nesta oportunidade estaremos estudando hoje, domingo, dia 9 de agosto de 2020, lição de número 6. A lição comemorativa, como sabemos, é uma lição especial, uma edição especial. Os princípios divinos em tempos de crise. É a lição de número 6 que estamos aprendendo nesse dia. E de forma que estaremos aprendendo sobre a construção dos muros. Neemias construindo os muros. Baseado nesse contexto, nós queremos trabalhar a questão da reconstrução do muro, como já disse, e a lição nossa está pautada em Neemias, capítulo número 1, versículo número 1 a 4, e Neemias, capítulo 2, versículo número 1 a 9. Estaremos aprendendo doravante essa lição de suma importância. Existem algumas informações preliminares sobre Neemias, Neemias, cujo nome significa o Senhor conforta, e era um estadista de alto posto associado a Esdras. Nós já, nas primeiras lições, já trabalhamos essa proposta, muito parecido com o que estou dizendo aqui. Só para lembrar, ele era um estadista que, no seu restabelecimento do povo judeu, da terra prometida, então no mês de Quisleu, que corresponde aí novembro e dezembro, ou seja, o final de novembro e a maior parte do mês de dezembro. Isto posto, nós estamos vivendo um momento de pandemia, e a lição, a CPAD lançou essa revista, essa lição comemorativa, ou seja, especial, comemorativa não, uma edição especial, que foi lançada em 1993 pela primeira vez e comentada pelo nobre pastor e missionário Eurico Besgeten, já de saudosa memória. Quero aqui aproveitar a oportunidade que nesse domingo, hoje, segundo domingo de agosto, estamos comemorando o Dia dos Pais. Eu quero felicitar aqui a todos os pais do nosso Brasil e todos que tiverem alcance desse vídeo, do canal Rascunho DBD. Deus abençoe a todos no nome de Jesus, que a boa mão de Deus continue sobre a vossa vida, a sua casa e a sua família, toda a sua prosperidade. Glorificado seja o nome de Jesus. Então, nessa lição vamos estudar que os muros de Jerusalém foram levantados como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, então Deus levanta as pessoas certas. Como Deus é o dono da obra e providenciou tudo que era necessário para que a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até o recurso para custear a construção da obra. Então Deus trabalhou de forma contundente, de forma clara, objetiva, para não deixar nenhuma dúvida. E naqueles dias, conforme Esdras capítulo 10, verso 9, o rei era Artaxerxes, Artaxerxes I, que é o longânimo, que reinou aí de 464 a 424 a.C. Em 444 a.C., Artaxerxes era o mesmo rei da Pérsia que havia delegado aí poderes a Esdras, a fim de que voltasse para Jerusalém e ajudasse aí naquela questão da reedificação do templo. Então, era na cidade de Suzã, que ficava aí cerca de 240 quilômetros do norte do Golfo, na Pérsia. Então, são informações complementares que está no capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Ecalias, sucedeu no meio de Quisleu, no 20º ano, estando eu em Suzã, a fortaleza. E veio Hanani, que era irmão de Neemias, taxado aqui como irmão de Neemias. Hanani era irmão de Neemias, conforme afirma, não só no texto, no capítulo 7 de Neemias, versículo de número 2. Ele tinha visitado Jerusalém e retornado para Suzã, e nessa viagem aí ele abrangeu quase
1.600 km, 1.600 quilômetros de ida e volta, né? Então era uma caminhada muito boa, não é? Então a vida era difícil naqueles dias para o povo de Jerusalém, né? E a Bíblia vai nos apontar que a grande parte aí devido às condições do muro da cidade do antigo Oriente Médio, os muros das cidades forneciam aí proteção aos habitantes. Então era comum aquilo acontecer, né? Então conforme criam, era um sinal da proteção dos deuses, né? Cultuando sim por aquele povo. Então logo o estado arruinado dos muros de Jerusalém envergonhava o nome de Deus. Então por isso que no capítulo 4 do versículo 1, Neemias está escrito que provavelmente foi Esdras que escreveu com a participação de Neemias, esse livro. E o texto vai dizer assim no versículo 4 do capítulo 1. E sucedeu que ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor, Deus dos céus. Não é? Deus respondeu a oração de Neemias. Né? Isto é importante. Deus respondeu aí a oração de Neemias. Já no capítulo 2, versículo 1, o texto vai dizer que sucedeu, pois, que no mês de Nissan aqui corresponde a março e abril, de março a abril, em nosso calendário aí vai trabalhar isso aí, triste diante desses quadros de demolição, de ruína, os relatórios de seu irmão Hanani sobre Jerusalém. Neemias ainda estava sofrendo por causa das condições da cidade, né? Ele, patriota, enfim, e o rei percebeu que a expressão melancólica dele não era boa, ele estava triste, não é? E ele só se alegrou quando tudo deu certo. Ele orou, Deus entrou em ação, e os monarcas e os persas acreditavam que a presença dele era suficiente para ficar feliz. Então ele recebeu autorização, foi até Jerusalém para reconstruir os muros. No primeiro tópico da nossa lição está escrito assim: Deus responde às orações de Neemias. Deus envia emissários a Neemias. Deus enviou emissário a Neemias acerca da situação arruinante aí de Jerusalém. E esse emissário foi Hanani, irmão de Neemias, né? Já sai dizendo isso no capítulo 1, verso 2, conforme lemos, né? Então Hanani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam no estado de miséria, não havia melhorado em nada, os muros estavam fendidos, né? E as portas das cidades queimadas a fogo era o símbolo da destruição, do desprezo, da ruína, e fazia dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes, de meliantes e assim sucessivamente. Não havia segurança. Enfim, Neemias, angustiado, jejua e ora a Deus. Então nós temos aqui uma grande lição, né? Nesse tempo de pandemia, não se assuste, jejue e busque ao Senhor. Deus tem o melhor para todos nós e para a nossa nação e para o nosso Brasil e para o mundo, por que não dizer, né? Deus despertou a Neemias, né, numa profunda angústia pela situação do seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e orar, né? A oração inicial dele, Neemias está registrado no capítulo 1, versículo 5 a versículo 11, né? Então ele iniciou um período de oração no mês de Quisleu, dezembro, que compreende final de novembro para dezembro, e Deus ouve as suas orações, fez a resposta chegar no mês de Nissan, em março, né, conforme está escrito no capítulo 2, verso 1, que lemos também. No mês de Nissan corresponde ao mês de abril, triste diante da situação, quantos quadros havia de ouvir. Depois de ouvir o relatório do seu irmão, Neemias ainda estava sofrendo por causa disso, né? Então respondeu e percebeu, o rei percebeu tudo isso e deu liberdade para que ele voltasse. Neemias tinha um motivo para voltar lá na terra, Judá, e ajudar aquele povo, né? Deus responde. Com essas respostas, Deus despertou o rei a assumir a responsabilidade e cumprir o entendimento. Neemias era copeiro do rei. Certo dia ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste,
conforme já disse aqui, e o texto nos aponta, né, dentro da sua exegese. Interrogado acerca dos motivos da sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo. Então, Deus precisa ouvir a sua voz, Deus precisa ouvir o seu lamento. Conte tudo ao Senhor e Ele vai prover as suas necessidades. O que pedes agora? Foi a pergunta do rei. Neemias orou a Deus, e a inspiração de Deus, o rei perguntou a ele, e ele orou a Deus para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Então, em um momento, Neemias teve a sua chamada para ir a Jerusalém confirmada, e respondeu ao rei: peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Ele pediu e Deus concedeu a Neemias aquela oportunidade por meio do rei, né? Após uma oração silenciosa, Neemias falou ousadamente, pedindo permissão para deixar o palácio real e viajar para Jerusalém, né? Deus despertou o rei e atendeu o pedido de Neemias. Isso é um fator importante. No segundo tópico, Neemias chega a Jerusalém, já no capítulo 2, versículos número 1 a seguir, em especial no versículo 7 até o versículo 11, Neemias faz levemente, ele faz um levantamento, ou melhor, da situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer nada a ninguém, qual era o seu objetivo em Jerusalém. Então, veja bem, Neemias tinha um objetivo. Ele saiu com poucos homens, por certo, homens de sua extrema confiança, e não disse nada a ninguém para inspecionar o muro, até porque para não trazer alarde, porque Sambalat e Tobias estava atento, né? Nós vamos ver isso mais na frente. Então Neemias declara a sua intenção de reedificar o muro, tornando assim inteirado da verdade a situação dos muros, né, de Jerusalém. Neemias convocou os judeus, os nobres, magistrados e todos os que faziam parte da obra, a juntos reedificar os muros para que não mais estivesse sem opróbrios, declarando-se como mão de Deus, como a mão de Deus que foram favoráveis, né? Mas também as palavras do rei então disseram a todos: levantemo-nos e edifiquemos e esforcemos as suas mãos para o bem. Glória a Jesus, né? Glória a Deus. Então eles unanimemente se levantaram ali para fazer a obra, não é, que necessitava. Ou seja, eles tinham razões sobejas para que assim fosse, né? E assim sucessivamente. Eles correram atrás, conseguiram os objetivos pertinentes à construção do templo. Vejamos que Neemias trabalhou duramente. Então, quanto durou a viagem, o tempo todo, valeu a pena, né? No terceiro parágrafo da nossa lição, terceiro tópico melhor, Neemias inicia o levantamento dos muros. Os planos de Neemias, no versículo 3, dividiu a tarefa da construção em parte, tendo cada parte uma porta simultaneamente, lado a lado. Havia pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço de muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar entulhos, trazer o material e etc. Veja bem como é ordeiro as coisas de Deus. Cada um tinha suas especificações, suas atribuições, e eles não protelaram ou não atropelaram a posição de cada um. Cada um tinha uma função ali e elas se coadunavam uma com a outra, e a obra de Deus saiu por meio da organização. Então o coração do povo de Deus se inclinou a trabalhar. Quando isso acontece, a obra de Deus não sofre prejuízo, quando o coração do povo se inclina a trabalhar. Então logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começavam a ser tapadas, as brechas estavam sendo fechadas. Então a tática de Neemias, a tática de encorajar os judeus na obra de edificação do muro, é um exemplo muito importante para nós líderes, né? Sermos encorajados, temos coragem, e encorajar também, influenciar, né, dentro do que Deus propôs
no meu e no seu coração para o crescimento e o desenvolvimento da obra sacrossanta de Deus, né? Esse seguido é muito importante, esse exemplo a ser seguido pela igreja, o seu trabalho de evangelização. Neemias tinha plano para que aproveitava todos os que quisessem trabalhar. Então, quer trabalhar, tem trabalho, não é? Não é segregando que você vai conseguir sucesso. Um dia, quem segrega, um dia vai ser segregado pelo próprio Deus. Então, cada um tem um objetivo, sabe fazer algo na obra de Deus. Então, coloque para fazer, não segregue ninguém não, né? Neemias tinha um plano aí e aproveitou a todos que quisessem trabalhar. Então, designando cada um na sua função, e assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregar-se a Deus para realizar a obra do Senhor, para que seja feito aí, e o Senhor enche o coração dos crentes de alegria, e eles põem a mão na obra, e assim sucessivamente. Aí a união dos judeus ficou ameaçada, apesar da boa organização. A união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu. A obra prosseguiu. Este tópico será retomado aí na lição 8, conforme está escrito aqui. Entendeu? Então, podemos ver que todo esse assunto eles se coadunam um com o outro. Então, o muro foi concluído e a mão de Deus, as bênçãos do Senhor, estava sobre a vida daquele povo. No parágrafo de número 4, nós vamos ver o levantamento dos muros provocou grande oposição, né? Grande oposição aconteceu aí com aquele povo. Neemias sabia que precisava de um salvo-conduto para a sua viagem, ele alcançou, né? Então a mão de Deus estava sobre aquele povo, ok? Nós vamos observar também que todo o conteúdo, né, daquela edificação, apareceu ali a oposição que era Sanbalat e Tobias, né? Indignaram-se e grandemente usaram várias estratégias para fazer parar a obra de Deus. Todavia, Neemias e seus liderados, os ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e atrapalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque do inimigo dos judeus, como também Neemias, conseguiu vencer segundo nós vamos ver isso na lição 9, né? A lição 9 dará prosseguimento nisso aí. Então, no parágrafo 5º, o muro foi solenemente inaugurado para a edificação dos muros, todos os levitas, a fim de dedicar os muros com alegria, edificar o muro com alegria e com louvores, com canto e com saltério, com aludes e com harpas. Capítulo 12 de Neemias, verso de número 27. Purificaram-se os sacerdotes, os levitas, e logo os purificaram também os povos e as portas e os muros. Então o ato de dedicação inclui duas posições ao longo dos muros, as quais diante da casa de Deus, onde houve sacrifício, né? E no tópico 6, os muros trazem ensino simbólico e importante para o nosso aprendizado, né? Podemos observar que na oração de Neemias, ele apresenta de forma contundente, com clareza, o seu objetivo, não é? Então, isso aprendemos que a oração do cristão tem que ter um objetivo, tem que ter um foco. Para que você está orando, não é? Não é uma crítica que eu vou fazer aqui, mas vou dizer aqui. Existem algumas anomalias no meio denominacional, confessional, né, no denominacionalismo confessional, que essas igrejas de popstar, de borsalistas, eles fazem 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. A pandemia veio, onde é que está o clamor e onde é que está as bênçãos, não é? Porque é recomendado pela Bíblia o seguinte: orai sem cessar, orai sempre e não desvanecer. E aqui no caso de Neemias nós aprendemos que a oração precisa ter um objetivo, não é? Deus responde sim, mas o que você está pedindo, não é? Deus conhece tudo, sabe todas as coisas, mas você precisa saber o que você quer, qual o objetivo você tem, o que você precisa de Deus, né? Então a Bíblia fala fala da salvação como um muro, né?
Os teus muros acharás a salvação e as tuas portas louvores. Vamos ver isso? Ou louvor, no Salmo 60, verso 18. Ainda uma forte cidade a quem Deus pôs a salvação como muro e antemuro. Isaías capítulo número 26, versículo 1. Então o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abriga dentro dele. Então vemos aí e observamos que o levantamento do muro foi um resultado de um despertamento. O crente despertado sentem uma impiedosa ou imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação. Até ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. O poder poder dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido. Não é? Então eu sou prova cabal de que Deus provê, de que Deus ouve, de que Deus atenta às orações, quando você está trabalhando, quando alguém se opõe, não é, ao seu trabalho, à sua casa, continue clamando, continue buscando. Deus tem uma provisão de livramento e de reconstrução para aquilo que está fendido, para aquilo que está aberto, para aquilo que os inimigos querem fazer festa nisso. Deus irá ajudar você e te dar uma visão para que feche as brechas. Então o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino desse mundo. As fronteiras desse mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, verso 6. Né? Então, dentro dessa proposta bíblica, nós vamos encontrar que Deus proveu a necessidade daquele povo, né? E assim sucessivamente. Então, o fato do muro da salvação é uma divisão entre o reino e o mundo, não significa que há uma proibição, não é? Pela qual o crente não tem direito, o que fazer o que quer, ou seja, não tem o direito de fazer o que quer. Na verdade, nós estamos em Cristo, vivendo uma verdade em Cristo, temos que viver como servos de Cristo e homens e mulheres de Deus, né? Se um dia vier a vacilar, peça perdão, vai até Deus, vai até a quem você ofendeu, e Deus com certeza te dará vitória. Bendito seja Deus. Então, como vamos ver, e já dissemos no início do vídeo, quando vamos falar de Neemias, o conforto de Jeová, não é? Então esse contexto que Neemias pegou estava realmente de forma muito, a cidade estava muito degradada, né? Estragada. Então ele é um edificador, né? Ele veio, restaurou os muros no capítulo de número 1 até o capítulo número 6, nós vamos observar essa questão política, não é? Porque as oposições eram políticas, não é? E ali Neemias recebeu de Deus as instruções e ele cumpriu cabalmente. Não só era um exímio líder, um exímio trabalhador, e todos que queriam fazer alguma coisa, ele tinha sempre um trabalho e não retaliou ninguém. Ele colocou todo mundo para trabalhar, né? Nós vamos ver que nos capítulos subsequentes, nós vamos ver a data dos acontecimentos, as referências dos cenários das histórias, a geografia daquele local, o palácio de Suzã e etc. Então, tudo isso, a mensagem que nos fica, que nos deixa, é que, a fim de evitar que a nação de Israel fosse assimilada pelas culturas vizinhas e deixasse de cumprir uma aliança e o destino messiânico, né? O livro de Neemias narra a obra soberana de Deus em meio aos governantes persas e seu próprio povo em Jerusalém, né? Então essa obra da aliança, essa junção foi realizada pela graça e a obediência, a liderança habilidosa desse moço chamado Neemias, que se envolveu, ou seja, envolveu a separação do remanescente para Deus, tanto no âmbito político como no âmbito espiritual. É saber, do capítulo 7 em diante, nós vamos tratar, se você for ler o livro de Neemias, você já vai ver fatores espirituais, porque o muro já estava erguido, já havia templo para adoração,
E aí eles receberam de Deus toda a alegria pertinente, toda a satisfação. É tanto que na inauguração do muro, como já vimos, eles fizeram festa, né? Trouxeram seus instrumentos para que pudesse salmodiar e louvar ao Senhor, né? Então isso é muito importante porque, todavia, Deus merece ser adorado, e faça festa para agradecer as bênçãos de Deus na sua vida. Faça festa para agradecer a Deus tudo quanto Ele tem feito. As lutas têm sido grandes, as dificuldades sim têm sido grandes, mas Deus ainda é Senhor. Ele está no controle de tudo. Ele não se esqueceu de absolutamente nada. As dificuldades aparecerão, isso é comum. Na vida do cristão tem que ter, porque você é crente em quem? Crente no Senhor. Então, se você é crente no Senhor, com certeza Deus te dará a vitória. Então, prosseguindo aqui, os elementos políticos que foi realizado por meio da reconstrução do templo, destruído em torno de Jerusalém, o qual foi feito a despeito de muita oposição interna e externa, né? Então, o elemento espiritual foi realizado por meio da renovação da aliança e de uma reforma constante, né? Então, a história de Neemias demonstra aí a necessidade de uma liderança corajosa, pujante, não obstante a dificuldade, não é? Mas vá à frente. Deus tem vitória para você, para a sua casa, para a igreja, né? Onde você está, onde você preside. Vá em frente, não é? Coloque todos para trabalhar. Cada um precisa fazer alguma coisa, porque todos nós precisamos de ajuda. Não há, existe um provérbio chinês que nos diz: não existe alguém que vive sem a ajuda de alguém. Então, coloque todo mundo, envolva, não é? O povo na obra, envolva os irmãos, os corajosos, aqueles dinâmicos, né? Às vezes eles não têm inteligência para isso, para aquilo, mas têm inteligência para outras coisas que é necessário na obra de Deus. Então, sempre na obra de Deus tem espaço para todos, todos. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar das grandes adversidades, Neemias foi capaz de motivar o povo, né, e levantar e edificar o templo, conforme no capítulo 2, versículo 18. Então, o rápido término aí do muro foi um testemunho do êxito da liderança do jesuíta, a sua liderança justas, ou seja, jesuíta nada a ver, justa e valente, né? Ou seja, tinha coragem. Então a história de Neemias também revela a importância da oração para a vida do obreiro e para a realização de qualquer projeto para com Deus e para Deus. Então, ao escrever o seu diário, Neemias incluiu a oração que veio aos lábios enquanto ele fazia a obra de Deus, né? Ele vai dizer: levanta-te de mim, lembra-te de mim. Neemias capítulo 5, verso de número 19, Neemias 13, verso 14, 22 e 31, e vamos ver: pense em mim, meu Deus, Deus meu. E ele continuava orando, mesmo trabalhando com a anuência de Deus, com a anuência do rei, com a ajuda do povo. Ele não parou de orar, ele não achava na abundância total, ele continuava pedindo a proteção de Deus, que Deus não se esquecesse dele, visto que a oposição continuava perseguindo até o final da obra, não é? Conforme já dissemos, né? E assim sucessivamente. Então a tradução aí do autor que aponta para isso, ele percebia que a graciosa mão de Deus estava sobre ele, né? Capítulo 2, verso 8 e 18, a boa e a graciosa mão de Deus estava sobre a vida do Neemias, né? E todo o povo que estava ali. Então, as observações da adjacência ali, aquelas mudanças na percepção em que as pessoas tinham de Deus, né? No deserto, Deus ia diante deles para a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Então, a proteção de Deus sempre esteve com o seu povo. Então, no entanto, Neemias fez uma identificação exclusiva, referindo-se a ele como o Deus dos céus, né? Deus fala, em outras palavras, Deus fala do céu, Deus ouve do céu, Ele livra o seu povo desde os céus, né? Então, na essência, Neemias estabelece aqui uma nova ênfase no relacionamento entre Israel e o Senhor, né? Na época de Neemias, diante do Senhor seria o Deus dos céus. Então, essa história linda, maravilhosa da reconstrução dos muros nos aponta para uma graciosidade e proteção de Deus, e a preocupação do homem de Deus foi a ação, a preocupação do homem de Deus trouxe a mão de Deus sobre ele, e Deus agiu
porque ele não se preocupou e ficou sentado esperando, não. Ele foi buscar a Deus, foi orar a Deus, e Deus proveu tudo o que ele necessitava, né? Desde os materiais até todos os seus oficiais, ou quem conseguia fazer alguma coisa para o Senhor. Que Deus abençoe a todos, que a boa mão de Deus recaia sobre a sua vida, e na próxima aula nós estaremos estudando a aula número 7, o povo de Deus deve separar-se do mal. Deus abençoe, canal Rascunho DBD junto com você. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva se não é inscrito ainda, e deixa o seu joinha aí, eu faço os seus comentários. Um abraço a todos em nome de Jesus.